Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês algo que eu já deveria ter mostrado desde o início. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da estratégia da construção da carteira do professor. Eu preparei aqui alguns slides para a gente poder entender melhor como que vai funcionar essa carteira, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, o que que a gente pretende, quais ativos que a gente pretende adquirir, como serão os nossos aportes, né? E os cuidados que a gente tem que ter para que todo esse processo caminhe na direção certa. Então, começando aqui, né, a apresentação pela carteira do professor, quais são os nossos objetivos? Com a carteira do professor, o meu objetivo principal é gerar renda passiva. O que é uma renda passiva? Renda passiva é aquela renda que você não precisa trabalhar para você auferir, né? Então, por exemplo, se você tem uma casa e você aluga essa casa, o aluguel dessa casa é uma renda passiva. Você não precisa trabalhar, todo mês ele vai entrar para você, né? Vai entrar no seu bolso e você não tem que trabalhar para receber aquele aluguel. Então, isso é uma renda passiva. Então, o nosso objetivo aqui é gerar uma renda passiva e garantir, né, segurança no caso de imprevistos. Por quê? Porque, além de gerar essa renda passiva, eu tenho que ter um montante dessa carteira que me garanta, caso aconteça algum imprevisto, que eu não passe nenhum aperto financeiro, que eu não tenha que retirar dinheiro daquilo que é necessário para eu viver durante, né, um mês ou o tempo que esse imprevisto durar, e aí eu acabar me endividando, né? Então nós vamos fazer aqui nós vamos criar uma forma aqui de eu ter também segurança no caso de imprevisto. Isso vai ser feito através da construção daquilo que a gente chama de reserva de emergência. Então, os dois objetivos principais é gerar uma renda passiva, né, aquela grana que vai vir para mim todo mês, sem eu ter necessariamente que trabalhar para conseguir, e gerar também uma segurança, né, uma renda, uma reserva que vai ficar disponível para mim, para caso acontecer algum imprevisto, eu poder lançar a mão dessa reserva, tá? Além disso, né, eu tenho como objetivo que essa carteira seja a principal fonte de rendimentos ou principal complemento da minha aposentadoria. Então, estou levando em consideração aqui que está cada vez mais difícil a gente aposentar com uma renda decente, né, com uma renda que a gente consiga sobreviver de maneira digna com ela, né, recebendo isso seja do INSS, seja da sua previdência, seja ela qual for, né, aquela previdência governamental. Então, está cada vez mais complicado a gente viver dignamente recebendo recursos desse tipo de aposentadoria. Então, o objetivo aqui é que ou a gente consiga ter como principal fonte de renda essa carteira que a gente está construindo, ou se a gente não conseguir, que pelo menos ela complemente a sua aposentadoria, aquela que você vai receber do INSS ou do seu regime previdenciário que você estiver. E como que a gente vai construir essa carteira? A gente vai construir essa carteira através de aportes, né? O que são aportes? É uma grana, né, que você vai investir todo mês, né? Você vai pegar um pedaço do seu salário e vai construir, né? E vai depositar, e vai investir nessa carteira. Para isso, eu estou levando em consideração o salário inicial de um professor. Eu já expliquei isso num outro vídeo, né, de onde que eu tirei esse valor inicial. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem não assistiu esse vídeo ainda. Mas, basicamente, esse aporte ele é de 10% dos rendimentos mensais. Tá? Então, eu estou tomando como base o menor rendimento de um professor em início de carreira, tá? E é a partir desse valor que eu vou construir essa carteira, tá?
Então, nós vamos pegar todos os meses 10% dos rendimentos e fazer a aplicação, né? E vai aportar, a gente usa esse termo, né? Nós vamos aportar 10% dos rendimentos na nossa carteira. Além disso, né, quando chegar lá no final do ano, a gente receber nosso 13º salário, eu vou pegar 50%, ou seja, metade do 13º salário, e também vou aportar nessa carteira. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o ideal é que você consiga sobreviver apenas com os seus rendimentos mensais, né? A gente vai ter que criar aqui uma mentalidade para a gente conseguir sobreviver apenas dos rendimentos mensais. Eu quero considerar o 13º, mais as férias e mais as outras coisas que eu vou falar daqui a pouco como uma coisa extra, né? Então, eu tenho que criar uma forma de não ficar dependendo disso daqui, tá? E um detalhe importante, quando eu falo de rendimentos mensais, já que eu estou alocando 10%, significa o quê? Que ao longo do tempo eu vou tentar construir uma forma de viver um pouquinho abaixo do meu padrão de rendimentos. Se eu estou tirando 10% para fazer uma construção de carteira, isso significa que eu vou viver, né, com 90% dos meus rendimentos mensais, tá? Não é fácil, né? Já vou avisando, lá no final eu vou falar mais sobre isso, mas isso é uma construção. A gente não vai, de repente, conseguir isso do dia para a noite, assim, de repente, né? Mas isso aí é uma construção. Então, tirar metade do 13º vai ser uma meta que a gente vai ter inicialmente. Depois, inclusive, a gente vai incrementar essa meta, né? Além de 50% do 13º, eu vou também tirar 50% do 1/3 de férias que a gente recebe todos os anos, né? E além disso, eu vou tirar também 50% de qualquer rendimento extraordinário, seja restituição de imposto de renda, abono, qualquer coisa que vier a mais durante o ano, eu vou tirar metade disso e vou fazer a aplicação aqui nos aportes que a gente vai fazer comprando ativos para a nossa carteira. Agora, eu também preciso ficar atento a uma coisa. Eu não posso viver aportando o mesmo valor sempre. Então, à medida que a gente for recebendo correções, né, à medida que o nosso salário for aumentando, né, que a gente for recebendo correções aí, a gente também vai aumentar o nosso aporte. Então, se hoje eu estou tomando como base um salário de 2.800, na hora que ele passar para 3.000, em vez de eu investir 280, que seria 10% do meu salário, eu vou investir 300, né? Então, sempre que houver uma correção no salário, eu também vou corrigir o meu aporte. E além disso, eu vou colocar como uma meta aumentar em 10% ao ano, tá? Os aportes relacionados ao 13º e a 1/3 de férias. E eu até esqueci de colocar aqui, e aos outros extraordinários que a gente for receber durante o ano. Então, a minha meta inicial seria investir 50% desses valores. O que eu quero dizer é o seguinte, que no primeiro ano eu vou investir 50%, no ano seguinte eu vou investir 60%, que é 10% a mais, no outro ano 70%, até a gente criar o hábito de pegar todos esses rendimentos extraordinários e fazer o investimento deles para incrementar ainda mais a geração de renda passiva no futuro. E para isso, né, quais serão as minhas estratégias nessa carteira? Bom, primeira coisa é o seguinte, eu quero construir uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Já falei um pouquinho sobre ela. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem lá disponível para que, caso aconteça algum imprevisto, você tenha de onde tirar esse dinheiro, né? Então, eu vou usar 50% dos meus aportes, tá, em renda fixa. Eu vou colocar esse dinheiro em renda fixa, tá? Eu não vou colocar ele em nada arriscado.
Eu vou colocar ele em alguma coisa mais segura, mais previsível, tá? Porque é um dinheiro que eu não posso correr risco de uma oscilação muito grande. Eu tenho que manter, na verdade, o poder de compra desse dinheiro, tá? E eu quero construir pelo menos 6 meses de salário nessa reserva, tá? Então, a minha reserva de emergência, ela vai se constituir de pelo menos 6 meses de salário. Depois disso, eu vou pegar 20% daquele montante que eu vou aportar e vou colocar em ações de boas empresas pagadoras de dividendo, né? Não é qualquer ação. Eu quero comprar ações de empresas que periodicamente me pague o dividendo, porque é esse dividendo que vai garantir, né, a minha renda passiva. É esse dividendo que vai ser a minha renda passiva. E eu estou levando em consideração aqui o seguinte: para eu comprar essas empresas, eu vou considerar uma boa empresa, em princípio, né, dentro de outras coisas que eu vou falar futuramente, uma empresa que pague pelo menos 6% de dividend yield, que é o percentual de dividendo por ano. Então, se uma empresa pagar 2%, 1%, eu já não vou aportar nessas empresas. E vou ficar de olho nessas empresas aqui, né, que estão pagando esse montante, para que, se em algum momento isso aqui caia, eu não vou, de repente, vender, mas eu vou parar de aportar e vou buscar outras oportunidades de outras empresas que estão pagando isso daqui ou mais, né? Porque 6% é o mínimo. Se eu achar 7, 8, 10, 15, perfeito. E se for boa empresa, né? Não podemos olhar ou classificar como boa empresa uma empresa olhando só o percentual de dividendo que ela paga. Tem um monte de outras coisas que a gente vai ver depois que a gente precisa ter cuidado, né? Então, o mínimo que eu vou aceitar é 6%. E um detalhe importante é que eu vou reinvestir esses dividendos. Vocês vão ver que inicialmente vai ser bem pouquinho, né, em função dos aportes que a gente vai fazer. A gente vai começar, né, com R$ 280 por mês e, obviamente, dividendos em cima de R$ 280 não vai representar um valor nominal muito grande, tá? Mas eu vou pegar esse dinheiro e vou reinvestir, porque isso vai fazer com que a quantidade de ações que eu vou ter, né, aumente, e os dividendos eles são pagos sempre em função da quantidade de ações. Então, quanto mais ações eu tiver, mais rendimentos eu vou receber. Então, eu vou reinvestir para criar esse efeito de multiplicação. Ao longo do tempo, eu vou incrementando esses dividendos. Além de investir os 20% em ações, eu vou pegar 15% e vou colocar em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são ativos que investem em imóveis ou em papéis que estão atrelados a imóveis, tá? O legal do fundo imobiliário é que todo mês você recebe um rendimento deles. Os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuir até 95% dos seus rendimentos, né, para os cotistas. E então isso daqui vai ajudar muito a gente a aumentar o nosso poder de aporte, porque todo mês os fundos imobiliários depositam lá na nossa conta uma grana que vai fazer com que a gente possa juntar com os dividendos que a gente vai receber das empresas e comprar mais fundos imobiliários e comprar mais empresas. Além disso, eu vou colocar 10% do nosso investimento em proteções. Proteções aqui eu estou considerando ouro, dólar e algum outro ativo que tenha uma correlação negativa, né, ou correlação inversa com os ativos, fundos imobiliários e ações, né? Vocês vão ver que geralmente quando a bolsa está subindo, ouro e dólar está caindo. E quando é o contrário, quando a bolsa cai, ouro e dólar costumam subir. Então, eles vão
dosar, né, a minha carteira para que em tempos de oscilações muito grandes, eles vão garantir uma estabilidade na minha carteira, tá? E, além disso, eu vou investir 5% do nosso capital, né, da grana que a gente vai utilizar para fazer os aportes, em algumas coisinhas um pouco mais arriscadas. Por exemplo, criptoativos, né, são criptomoedas, vou explicar um pouquinho sobre isso depois, e alguns ativos com potencial de crescimento. Eu tenho que ter muito cuidado aqui, porque eu vou reservar uma parte bem pequena, né, do total que eu for investir, tá? Porque, como eu disse, esses ativos, eles são ativos de risco. Então eu tenho que ter cuidado para que, se der alguma coisa errada aqui, não representar uma perda extraordinária, tá? Isso aqui é o risco mesmo, é aquilo que, se de repente der ruim, né, eu posso perder e eu não vou perder o sono por causa disso, tá? Então a gente vai ter 5% investido em risco. E uma coisa importante é, ao longo do tempo, sempre rever a estratégia, toda essa estratégia aqui ao longo do tempo. De repente, agora faz sentido para mim ter 20% em ações, mas pode ser que daqui a algum tempo, né, à medida que a gente vai ficando mais velho e tal, a gente quer um pouco mais de segurança. Eu posso, de repente, tirar um pouco daqui e trazer para cá, né? Ou eu posso tirar um pouco desses dois aqui e colocar na renda fixa, enfim. A gente tem que rever essa estratégia ao longo do tempo para garantir que a nossa carteira seja bem sucedida. Bom, e aí eu criei algumas metas para a gente aqui, né? Porque a gente tem que ter meta, pessoal. Se você não coloca, não estipula, né, uma meta, a chance de você desistir é muito grande. E o que é a meta? Meta é quando você estipula uma data para que alguma coisa aconteça, tá? Então, eu estipulei duas metas aqui para a gente. Eu quero que a gente tenha R$ 5.000 investidos até o final do primeiro ano de investimentos, que no caso é esse ano, tá? Então, a nossa meta aqui é chegar lá em dezembro com, no mínimo, R$ 5.000 investidos, ok? E para o segundo ano, eu quero dobrar essa meta, tá? Quero colocar R$ 10.000 até o final do segundo ano, que seria até o final do ano que vem. Essa barreira de R$ 10.000 aqui ela é muito importante, tá? Porque se a gente consegue chegar lá e consegue romper essa barreira, a gente vai ter mais facilidade de construir, né, de aumentar o nosso patrimônio. Geralmente, quando você vê, quando você tem lá 5.000, 6.000, aí aparece alguma coisa, você fica tentado a tirar, a mexer nesse dinheiro, né, para uma coisa imediata. Então, se você consegue extrapolar esses R$ 10.000, aí você vai ter mais facilidade para continuar construindo o seu patrimônio, para aumentar o seu patrimônio de maneira consistente. E a partir daqui, a gente vai ter alguns desafios. Vamos ter o nosso primeiro desafio, que é chegar em 20.000, depois chegar em 50.000 e depois chegar em R$ 100.000. Flávio, você está doido? Investir R$ 280 por mês, eu vou chegar em R$ 100.000? Vai chegar, né? Vai chegar. Se você manter o foco, se você manter a constância, se você fizer o reinvestimento dos dividendos que você receber, você vai chegar lá. E nem é tão demorado quanto muita gente pensa, tá? Então a gente vai voltar naquela estratégia, né? Que é investir 10%, 50% do 13º salário, 50% do 1/3 de férias, 50% dos rendimentos extraordinários, né? Enfim, a gente vai conseguir se a gente manter o foco e não sair da nossa estratégia, tá? E muita gente acha isso aqui muito complicado, mas, por exemplo, muitas pessoas entram em financiamentos, financiamento de carro, financiamento de imóvel e paga muito mais do que isso aí em juros, né? Você faz um financiamento lá e paga
vários reais, né, vários milhares de reais em juros e não acha nada extraordinário em fazer isso. Agora, quando é para você, muita gente coloca dificuldade. Então, a gente vai manter o nosso foco. Eu não coloquei aqui uma data, né? A gente vai chegar nos 10 mil primeiro. Na hora que a gente chegar nos 10 mil, a gente estabelece uma meta para chegar nos 20, depois estabelece uma meta para chegar nos 50 e assim sucessivamente. É importante a gente ver também como que a nossa carteira está indo, né? Como está o incremento da nossa carteira, até para a gente ter uma ideia de qual que é a meta que a gente pode colocar para alcançar esses valores aqui. Agora eu preciso fazer um alerta, pessoal. Tudo isso que eu estou propondo para você vai acontecer, mas não é milagre. Né? Não é milagre. Muita gente acha que miraculosamente começou a investir, vai aumentar o patrimônio dele. Não é assim. Né? Não é milagre. Também não é sorte. Né? Não é cassino, ou seja, você vai fazer uma aposta. Tá? E vai fazer uma aposta e de repente vai ganhar muito dinheiro. Não é assim. Não é fácil, pessoal. Não é fácil porque é muito difícil a gente mudar a nossa mentalidade. A gente tem uma mentalidade, de maneira geral, gastadora. Né? Mudar essa mentalidade de gastador para poupador não é fácil. Exige foco, né? Olha aqui, ó, exige disciplina, exige foco, exige força de vontade. Um monte de gente vai ficar pelo caminho, né? Só aquelas que exercitarem disciplina, foco e força de vontade, mudar a maneira de pensar, é que vai chegar lá. E além disso, você precisa estudar os seus investimentos. Né? Você tem que saber no que você está investindo, por que você resolveu investir nessa ou naquela empresa, nesse ou naquele fundo imobiliário. Né? Você tem que conhecer, né? Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, você vai lá, olha o carro, faz um test drive, né? Você quer saber tudo que o carro tem, que benefícios que ele vai trazer para você. Quando você vai comprar um apartamento, a mesma coisa, você quer saber a localização, tamanho, né? Qual que é a construtora, se foi bem construído, tem garagem, não tem garagem, tem elevador, não tem elevador, a garagem é para um carro só, enfim, você quer saber um monte de coisa. Para os seus investimentos, não é diferente. Você tem que estudar, você tem que acompanhar, até porque se durante o tempo, né, que você estiver fazendo os investimentos, alguma empresa que você investe mudar, né, de repente ela era uma boa pagadora, deixou de ser boa pagadora de dividendo, de repente uma empresa que estava bem entra em recuperação judicial, né, você tem que estar atento a isso tudo. Então, isso exige estudo, tá? Haverá momentos de tensão, sim, haverá momentos de tensão. Em 2020, por exemplo, né, no início da pandemia, no mês de março, a Bolsa de Valores chegou a cair horrores, assim, teve vários circuit breaks durante os dias, e as pessoas que entram em desespero, né, o que acontece? Ela vende os ativos que ela tem e perde dinheiro, vende no momento errado e perde dinheiro, né? Então, vai acontecer um momento em que você vai querer se desfazer dos seus ativos. Aí o que você tem que ter? Você, baseado nos estudos, no conhecimento que você tem dos seus ativos, você vai manter a calma e vai perceber que aquilo ali é um momento, né? Então, como eu digo, de repente você tem um apartamento que vale 100 mil reais. E por algum motivo, né, o mercado está precificando aquele apartamento em, sei lá, 60 mil reais. Só porque o mercado está dizendo que o seu apartamento vale 60 mil reais, você vai se desfazer dele? Não, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com as nossas ações, com os nossos fundos imobiliários. O mercado vai dizer para você, em alguns momentos, que ele vale menos. E aí, na verdade, as pessoas que entendem isso vai ver aquilo como uma oportunidade. Do mesmo jeito que você veria uma oportunidade, né, no caso do apartamento, olha, os apartamentos aqui valem na média 100 mil reais, mas o mercado está pedindo 60. De repente, se eu tiver grana, eu vou comprar um, porque ele vai se valorizar depois e eu vou ganhar dinheiro com isso. Da mesma forma, acontece a mesma coisa com as nossas ações
com os nossos fundos imobiliários, tá? Além disso, né, o resultado ele não vem da noite para o dia. Nosso horizonte é o longo prazo. A palavrinha prazo está escondida aqui. Não queira começar a investir achando que amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, você vai ter resultados extraordinários. Nosso foco aqui é longo prazo. Longo prazo nós estamos falando aí de no mínimo 5, 10, 15, 20 anos, para os alunos que eu vou falar depois, 30 anos, isso aqui é o longo prazo, tá? Então, a gente tem que ficar bastante atento a esses alertas aqui, não achar que de uma hora para outra a gente vai conseguir construir um patrimônio gigantesco assim rapidamente. Prestem atenção nisso aqui, tá? Para que a gente consiga de maneira sustentável construir essa carteira. Então, se você se sentiu atraído, né, curioso a respeito de tudo que eu falei, eu convido você a me seguir, e eu vou apresentar para vocês ao longo do tempo, né, o que eu penso. E aí, pessoal, eu sempre deixo esse alerta. Não é para você copiar o que eu estou fazendo, é para você entender, né, qual que é a minha estratégia, e a partir daí você começar a fazer os seus estudos para você poder construir a sua carteira com os ativos que fazem sentido para você, né? E a partir, né, do momento que você achar que vale a pena seguir a trajetória desse canal, você criar a sua estratégia para construir o seu caminho. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso que eu queria apresentar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.